Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, que diz: Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós vamos ver nessa passagem a visão de Paulo, e revelações do Senhor. Paulo ele vai falar nesse trecho do versículo 1 até o versículo de número 10 sobre o espinho na carne. Ele começa dizendo: é necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Ele diz ainda no versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que ao homem não é permitido falar. Então, Paulo aqui, ele vai estar falando das revelações, daquilo que ele viu, quando assim o Senhor, o arrebatou ao terceiro céu. E nós não sabemos quando esse episódio ocorreu durante a sua vida cristã, embora alguns pensam que possa ter ocorrido quando ele foi apedrejado, e deixado à beira da morte. Paulo ele mencionou esse episódio para mostrar que foi tocado por Deus de uma forma singular. Então, Paulo ele vai falar das revelações, daquilo que o Senhor ali revelou. Ele continua no versículo de número 4. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser as minhas fraquezas. Mas mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para evitar que eu me exalte por causa da grandeza desta revelação. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. No versículo 8 diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo, porque ele não o declarava. Alguns sugeriram que pode ter sido malária, epilepsia, ou uma enfermidade nos olhos. Qualquer que fosse o caso, era um problema crônico que o debilitava, às vezes impedindo de trabalhar. Esse espinho era um impedimento para o seu ministério. Ele orava pedindo sua remoção, mas Deus se recusou a fazê-lo. Paulo era uma pessoa autossuficiente. Por isso, esse espinho deve ter lhe trazido muita dificuldade. Esse espinho mantinha Paulo humilde, lembrava-lhe da sua necessidade de contato constante com Deus e beneficiava aqueles que estavam ao seu redor, pois viam Deus trabalhando em sua vida. Então, esse espinho da carne, a qual Paulo ele menciona aqui nesse versículo, no versículo de número 7, ele diz que isso era para que ele não viesse se exaltar. Ele sabia
ele vivia na total dependência do Senhor. Ele não, e até então ele pediu ao Senhor que tirasse esse espinho da carne, tirasse seja essa enfermidade, esse problema qual o até impedia de avançar mais e mais, mas para que ele não viesse se gloriar em si mesmo, né? Ele pediu, orou, a palavra diz, por 3 vezes pedindo que o Senhor tirasse. O Senhor não, assim, não tirou, mas isso não impediu, né, o apóstolo Paulo de pregar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. Pelo contrário, isso aproximou ele mais e mais de Deus e fez ele entender de que realmente ele é totalmente dependente de Deus, né? Entendemos que muitas das vezes podemos passar por problemas e dificuldades, tem coisas que nós não vemos, não, ainda possamos não ter visto, né, a cura, o milagre, mas se nós tivermos o mesmo entendimento que Paulo teve, de que essa enfermidade, esse problema, esse espinho, né, na carne, que atormentava ele, que de repente está te atormentando, entenda que se o Senhor ainda não fez é porque ele tem um propósito. E se isso te faz orar mais, buscar mais, estar mais em contato com Deus, em oração, né, buscando, crendo, né, isso é louvável, isso te fortalece. Muitas das vezes queremos ser curados de tudo, não queremos ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Muitos só querem servir ao Senhor pelo que Ele pode dar. E aquele que passa dificuldade, seja ela em qual âmbito, né, em qual área for, essa pessoa essa pessoa continua buscando o Senhor, talvez você continue na presença do Senhor, buscando, orando. Então você não está buscando ao Senhor pelo que Ele pode dar, mas está buscando pelo que Ele é, né? E Paulo, mesmo orando, ter orado 3 vezes, de não ter recebido ali a cura, o seu milagre, né? Mas ele permaneceu. E todos que observavam a Paulo também recebiam do Senhor. Todos que estavam ao seu redor se beneficiavam, né? Porque por ele ser um servo do Senhor, por Deus trabalhar na vida dele. No versículo 9 ele diz: Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Embora Deus não tivesse removido a aflição, né, de Paulo, ele prometeu demonstrar seu poder em sua vida. O fato de o poder de Deus ser mostrado em nossa fraqueza deve nos dar coragem e esperança. À medida que reconhecemos nossas limitações, passamos a depender mais de Deus e a não de nossa própria energia, esforço ou talento. Nossas limitações não só ajudam a desenvolver o caráter cristão, como também aprofundam nossa adoração. Admitindo-as, reafirmamos o poder de Deus. Então, o que importava realmente que a graça do Senhor era suficiente, é suficiente na nossa vida. O poder do Senhor, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, porque aí nós não vamos estar dependendo de nós mesmos, né? Dependendo da nossa habilidade, dependendo, né, dos nossos talentos, mas vivendo totalmente na dependência de Deus. Sabemos que realmente, né, somos limitados. E sem o Senhor não conseguimos avançar. É isso que Paulo ele está dizendo aqui, né? Que ele não, sem a graça do Senhor, ele não conseguiria. E o poder, o próprio Senhor falando para ele, né? Que o poder se aperfeiçoava na fraqueza, né? Porque ele diz, imagine, né? No momento que ele estava ali passando, vamos dizer, né, com aquele espinho na carne, aquela enfermidade, aquele problema, né, ele não gloriava mais nele mesmo. Ele se gloriava em Cristo Jesus, no Senhor, porque
Ele sabia que nas fraquezas, no momento de dificuldade, né, o poder do Senhor estava se aperfeiçoando na vida dele. E é isso, é no momento que nós paramos, estamos, né, muitas das vezes abatidos, né, e falamos para o Senhor, se não for o Senhor na minha vida, se não for o teu poder se aperfeiçoando aqui em mim, na minha fraqueza, eu não estaria aqui, não poderia, não conseguiria avançar. Mas porque tu estás na minha vida, porque teu poder se aperfeiçoa em mim, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, o Senhor está presente em todo momento. É isso que nós precisamos entender e viver, porque o evangelho que se prega hoje é um evangelho glamouroso, né? Sem muitas dificuldades, sem muitos problemas. É o evangelho que se posta nas redes sociais, né? Uma vida, né, perfeita. É o que muitos hoje têm levado e não querem mais o espinho na carne, não querem mais sentir realmente a dependência do Senhor, está na dependência do Senhor. E Paulo ele diz, né, porque, portanto, eu me glorio ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, no versículo 10, por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Né? Então, quanto estamos fortes, né, em habilidade ou recursos, sentindo-nos tentados a fazer a obra de Deus sozinho, que pode levar ao orgulho. Né? Quando estamos fracos, permitimos que Deus nos preencha com seu poder. Então somos mais fortes do que jamais poderíamos ser sozinhos. Deus não quer que sejamos fracos, passivos ou ineficientes. A vida por si só apresenta muitos impedimentos e reveses sem que os criemos. Quando tais obstáculos vierem, devemos depender de Deus. Somente seu poder nos fará eficientes para Ele e nos ajudará a realizar o trabalho do valor duradouro. Paulo ele fala que alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e na angústia. Pois quando sou fraco, então é o que sou forte. Então que nesse dia, se você está se sentindo fraco por causa até mesmo de uma enfermidade, de algo que tem assolado a sua vida, se de repente pessoas têm insultado vocês, né, te insultado você de uma maneira que até, né, tem te machucado, ofendido, né, de repente você tem passado por alguma privações, né, alguma necessidade, né, tem sido perseguido, então às vezes está até angustiado. Então entenda que tudo isso, né, quando você está se considerando fraco, então você é forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que você se anime, que você se levante, se erga a cabeça e avance realmente fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Né? Não importa qual seja os problemas nem a dificuldade, o que importa é que o nosso Deus, ele é grande. Né? Que as mesmas visões celestiais, a visão de que Paulo teve, as revelações que Paulo teve, tenha certeza que o Senhor também quer que nós venhamos ter. E essas revelações ela vêm por intermédio do Espírito Santo de Deus, que não se engana e revela. E vem também. E à medida que você medita na palavra de Deus, o Senhor vai se revelando a você. E nesse dia eu tenho certeza que Ele já tem falado aos nossos corações. Né? Se alegre na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições e na angústia. Porque mesmo que você sendo fraco, né? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque o poder do Senhor está se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Então que Deus te abençoe nesse dia.